TV passa no seu smartphone. Ok, olá você, 10 horas e 15 minutos, manhã de terça-feira, dia 13 de outubro, estamos quase concluindo a metade já do mês de outubro. Essa semana marca transições, né? Nós vamos estar saindo então dos primeiros 15 dias de outubro e vamos para a segunda quinzena dentro do mês de outubro, ao longo dos próximos dias. Na quinta-feira, né? Vamos chegar aí no dia 15, marca também o dia do professor, né? Tem eventos relacionados aos nossos professores nessa semana, inclusive haverá feriado, né, em virtude do Dia dos Professores, uma data alusiva voltada aos ensinos, às escolas. Então as escolinhas infantis, escolas destinadas, possivelmente poderão não ter aula. Inclusive em Porto Alegre, né, foi já as escolas municipais já decretaram também que haverá um evento muito especial alusivo aos professores e com certeza em todo o nosso país em homenagem ao Dia dos Professores, que também enfrentaram uma barreira dura nesse ano de 2020, se repaginaram, se reinventaram, foram para o mundo online, as salas viraram online, os professores se virtualizaram e foram para o mundo online, criaram, né, também diversos ensinamentos pedagógicos à distância, é uma grande repaginada. Esse 2020 não foi de aculturamento, vamos usar essa palavra, forçado para muita gente, né? Tivemos que sair dos mundos físicos e entrar de vez nos mundos virtuais que rapidamente cresceram, expandiram-se. Pessoas que não sabiam, né, operar de determinados aplicativos aprenderam de uma hora para outra e mergulharam com os jovens, uma intercambialização de conhecimentos e hoje o mundo online virtual ganhou uma importância, uma relatividade muito grandiosa mesmo. Deixa eu atualizar a temperatura para nós aqui da região serrana. Claro que para você que está nos acompanhando servirá de apoio para você entender como é que está a temperatura aqui na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, marcando 17 graus nesse exato momento. E claro que as temperaturas hoje vão romper a barreira dos 20 graus, é o que diz a previsão do tempo. Terça-feira, iniciando a semana, calha de segunda, ressaca, as pessoas voltando, tem muita coisa para nós poder avaliar e isso é pauta para o Sabe Caxias by Bitcom. Mas antes eu quero passar já para o cumprimento especial, o cumprimento dele já de abertura, de preâmbulo de nossa programação, o nosso caro amigo, né, de todas as nossas programações, ele, o nosso queridão Miguel Brambila, chega junto com a gente para os seus cumprimentos iniciais. Miguel Brambila, antes de nós mergulharmos nas temáticas de nossa programação, bom dia para você, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Edinho Soares, saúde para todos nós, bom dia a todos, exatamente, né? Terça-feira com cara de segunda-feira, um feriado atípico, onde as características foram diversas, além de ser um feriadão, né, comum. O fato do cansaço da quarentena, a saudade dos familiares, né, levou muita gente a se movimentar aí pelas estradas, e mesmo com os devidos cuidados, é claro, né, muitas pessoas saíram da toca nesse sentido e se movimentaram por este Rio Grande nosso, né, muitas coisas acontecendo. Nesta terça-feira, retomando então a semana, Edinho, ainda estamos no caminho deste desafio de resolver os problemas cotidianos e o problema da pandemia, mas chegaremos lá. Com certeza, não é, Edinho Soares? Bom dia a todos, é um prazer, Sabe Caxias, mais uma edição, querido. Bacana, tá aí o introdutório de Miguel Brambila, que vai preparando já para nós o nosso momento de sabedoria, vamos colocar uma luz aí, e já vamos mergulhar nessa temática aí referente a um final de semana de feriadão sem a presença da máscara, né? Nós vamos comentar sobre esse assunto, vamos colocar umas pontas de luz, mas antes nós vamos para o nosso Momentos de Sabedoria, quem nos traz a leitura, a liturgia diária, que nos coloca, né, um pensamento, uma reflexão, é o nosso querido Miguel Brambila, que vai nos trazer já essas pílulas matinais para nós tomarmos junto com o café. Legal, né? Somos um sistema aberto de transformação, né? Podemos melhorar o nosso relacionamento, Edinho. Procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua em que recebemos aquilo que damos. Dê tolerância e receberá compreensão e amor, tornando-se sua vida um paraíso sem dores nem sofrimentos, Edinho.
É profundo, né? Não, eu estava aqui olhando essa numa janela bastante filosófica, que entre o certo e o errado há muito relativismo, né? É interessante isso, né? Eu não vou trazer hoje uma solução, vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de todos nós, né? Exemplo, tem muitas coisas que no passado eram tidas como coisas certas, corretas, né? Eram verdades absolutas, mas que nós olharmos no plano de fundo de hoje são erradas, né? São coisas erradas. Vamos colocar um pensamento. A maneira que o homem se relacionava, né, na característica homem-mulher, no passado era um jeito, né? Nós vemos que hoje era errado, uma opressão, a mulher era vista como um objeto, a mulher era vista, era analisada como uma serviçal, vamos dizer assim, uma pessoa servia dentro do lar, serventia dentro do lar. E hoje nós estamos vendo de outra maneira, né? Nós estamos trabalhando, há muitos que avançar. Então a gente olha, estavam errados aquele período? Para os nossos pensamentos de hoje, vamos dizer que sim, mas para o pensamento daquela época era totalmente certo, era correto, né? Então tu entende como Miguel Brambila pegou de gancho no raciocínio de hoje, né? Que nós devemos estar abertos a nos repaginar e temos que entender que estamos nos repaginando todas as vezes. Então, entre o certo e entre o errado, o bom é nós não sermos metódicos, mas sermos raciocinados, ponderáveis, generosos, amorosos, gentílicos e, como diz uma frase muito especial que tem nos nossos livros sagrados, sejamos demorados no analisar, né? Aquele que é demorado no analisar, do pensar, com certeza vai trazer mais clareza e não agir no ímpeto, no impulso, né? Quantas vezes a gente age no impulso e fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu falei aquilo. Depois que passa, né, muitas vezes numa sensação, num ato de trânsito, alguma coisa do trânsito, a pessoa xinga, coloca tudo para fora, passa mais ou menos algumas horas, eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz aquilo. Aí tem que juntar aqueles cacos de vidro para colar. Então, sejamos demorados e ponderados no raciocinar. É uma boa, né? Boa dica, né? A prudência, né? Canja de galinha não fazem mal a ninguém, não é? Como diria o filósofo Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada, Edinho. Muitas vezes as pessoas, nós, né, sofremos e podemos transferir o tom da linguagem, principalmente para os jovens, mais jovens do que nós, porque a juventude está no espírito, não está no corpo, não é? Mas por aqueles que precisam da nossa experiência, o tom de voz a que você se dirige, ou a um funcionário, ou a uma pessoa na rua, ou a um funcionário público, não é? Você, doando gentileza, você recebe de volta, né? Mesmo que não seja a resposta que você quer ouvir, porque muitas pessoas só querem ouvir aquilo que querem ouvir. E isso as torna irritáveis e doentes. Porque você não vai encontrar do mundo, você vai encontrar a resposta do mundo, mas não é sempre a resposta que você quer ouvir. Eu passo muito por isso, passei muito por isso, e ainda passo, né? No sentido de aprender a como usar o polimento social das palavras, mas oriundo direto do pensamento. Não somente a palavra calculada, Edinho, né? Não é uma palavra maliciosa, porque isso muito malandro, né, usa também. A palavra é sincera, mas no sentido de você tentar, pelo menos, né, como você disse, refletir o que o outro está querendo dizer. Muito da comunicação, e nós que somos agentes de comunicação, está baseado nisso, para que nós possamos entender a necessidade de construirmos um mundo melhor através da comunicação. É importante repetir, mudar o tom, ter paciência, não usar aquela irritação, não, mas eu já te disse, mas eu já falei. Isso é muito ruim para todos nós, né? É causa de doenças psicossomáticas que nos levam a tristezas, depressões, alcoolismo, violência, não é, Edinho? E fora, né, que é um contribuinte para diversas outras doenças que depois saem desse âmbito e viram físicas mais lá na frente, né? Tudo isso é porque a gente traz desajustes ao nosso campo vibracional e com certeza mexemos também com as próprias questões do nosso corpo físico, aceleramos o nosso coração, ou ficamos ofegantes e aí tiramos a harmonia de todo esse belíssimo aparelho. Miguel Brambila, filosofia no início de nossa programação, mas saindo um pouco do campo da filosofia e vindo agora para o campo das experienciações, das observações do nosso cotidiano, meu irmão de Deus. Final de semana o pessoal
esqueceu das máscaras. Máscara virou um simples acessório para poder entrar em estabelecimentos. As pessoas levavam no bolso, chegam nos estabelecimentos, olham para o lado, puxavam, vestiam as máscaras para poder entrar. E olha, é algo que é de se pensar nas movimentações também que ocorreram na região do litoral, principalmente paulistas, né? O pessoal, o carioca que aproveitou mais. Aqui o gaúcho estava meio sem dinheiro, visivelmente já com menores condições financeiras, apesar de muitos terem condições de ir e foram e aproveitaram. Nós estávamos fazendo uma avaliação também para te trazer mais dados. Caxias do Sul, essa sexta-feira, nós tínhamos em torno de praticamente 600 pessoas com o Covid ativo. Nós estamos iniciando essa terça-feira com os dados de segunda-feira que apontam para 730 casos mais ou menos ativos de Covid-19. Daqui 15 dias, vamos ter a exata conta de que tudo isso se movimentou, mas que mostrou de verdade que as pessoas estão se afastando de utilizar a máscara. Isso então, Miguel? Algumas pessoas estão, sim, Edinho, é verdade. É preciso continuar tendo os cuidados, não é? Para que a gente possa ter um pouco mais de respiro antes do final da pandemia, porque é necessário também entender que a economia precisa funcionar. Eu vou trazer um vídeo antes do final do programa para que a gente possa ver o movimento da Rota do Sol. Eu me dirigi ao Balneário Pinhal no final de semana e observei pelo caminho onde parava a utilização de máscaras e álcool gel. Protocolo respeitado. É um balneário cidade. Na cidade também não havia muito desrespeito, havia algum desrespeito, mas não total desrespeito ao uso de máscaras, né? Não foi um ambiente de praia, estava frio, com vento, mas na beira-mar não havia aglomeração. Então, na verdade, Edinho, ainda não houve tremenda contaminação nesse sentido. Eu posso, né, sem deixar de seguir os protocolos e sem cair no âmbito, né, do radicalismo e da hipocrisia, é necessário, né? Foram três questões: a saudade da família, né, o cansaço de estar em casa e também o aproveitamento, né, deste momento. Mas aí pontuamos algumas questões importantes da Rota do Sol, mesmo assim, porque talvez não tenha havido tanta movimentação devido às campanhas eleitorais também, muita gente, né, não. Mas mesmo assim, para fazer um percurso da Rota do Sol, muito engarrafamento, muito carro, principalmente na saída da 101, na entrada da Rota do Sol, ali na ponte que sai de Curumim ali e entra-se na Rota do Sol, lá embaixo de Terra de Areia. Aonde já trechos positivos, trechos ruins, isso é uma coisa interessante a se comentar, Edinho. Mas com relação a máscaras mesmo, né, postos de gasolina que se para abastecer, havia muita preocupação das pessoas, sim. Né? E na beira-mar não tinha ambiente de praia, então era praticamente o interior, né? Então não houve não creio que isso também seja um ambiente de contaminação, viu, Edinho? É interessante essas observações, Miguel, até mesmo trazer esses relatos, porque são aferições, né? Aferimentos de quem esteve lá. Mas um detalhe muito importante ver que eu não saí, eu fiquei por aqui e eu testemunhei muitas pessoas sem máscaras, desde automóveis, né? Carros com 4, 5 pessoas, todo mundo sem portando máscaras, sabendo que há um endurecimento da lei para tudo isso, né? A gente observa pessoas caminhando sem as máscaras, né? Famílias caminhando sem máscaras, pessoas indo de um lado para o outro nas periferias sem utilização de máscara. É notória a preocupação em região central, onde há mais aglomeração, onde há mais movimento. Mas foi o que nós conseguimos constatar durante este feriadão, né? O calor, Miguel Brambila, é um fator que leva a fortalecer para que as pessoas abandonem suas máscaras, porque é muito quente, né? Aquilo aquece muito mais, as pessoas começam a transpirar, então a gente vê o abandono. Crianças também, nós flagramos aqui andando de um lado para o outro na companhia dos seus pais, sem utilização de máscaras. Claro que se nós formos muitas vezes fazer uma observação, quando a pessoa está num ambiente periférico, não há aglomerações, né? A pessoa muitas vezes está caminhando numa rua, está aí sozinha, está ele e familiares, ambientes abertos. Mas chama a atenção que dá uma sensação que as pessoas
pessoas estão mudando seus hábitos quanto à utilização de máscaras. Interessante você destacar também, né, suas experiências, mostrando que quando as pessoas chegam e vê aglomeração, se assustam, né? Aí já colocam a máscara. Mas precisamos continuar avançando quanto a tudo isso, né? Eu vejo exemplos, a Europa está entrando no seu período invernal e nós temos dentro do Bitcoin Bom Dia, correspondentes, amigos, acompanhantes que já transformaram-se em correspondentes lá da Europa, nos trazendo que a Europa já começou novamente a entrar em um número mais terrível quanto à Covid-19. Nós estamos entrando num período de verão. Estamos com a bandeira laranja, algumas regiões também com bandeiras amarelas, mas não podemos relaxar, né? Estamos num período já de curvatura descendente e os números já estão mostrando isso, mas não podemos relaxar num período tão importante, né, Miguel? Com certeza, não é todas as questões, não somente do uso da máscara, do álcool gel, de lavar-se as mãos, de cuidar dos alimentos, tudo isso, né? Agora, Edinho, se não tivéssemos um mínimo de movimentação, a fome e a falência seria muito grande, muito maior, porque nós não temos aí um acompanhamento geral das questões, né, de ajudar a economia a se sustentar. Não tem como parar o país, né? Há muita gente aberta com dívidas, não há muita compreensão de bancos e de cartões de crédito com relação a juros, como se esperava. Então, muita gente está sofrendo, tentando sobreviver, e é preciso, sim, que se tenha um pouco de movimento e com cuidado, é claro, exatamente. Mas não se esperava tão prolongada a quarentena. E veja que nós estamos com a bandeira amarela, né, em alguns casos. Então, está dando resultado, sim. É preciso que se cuide, com certeza, porque você não, né, pegar a doença aos 30 do segundo tempo, né, da prorrogação, não é legal, né? Você pode, né? Mas, enfim, temos que, vem aí finados agora, não creio que tenha a mesma movimentação devido à campanha eleitoral, não houve, por exemplo, grande movimentação no final, na entrada da cidade, eram 17h30 quando eu estava no trevo da Rota do Sol lá embaixo e levei 2h30 mais ou menos, né, para cumprir todo o trecho da Rota do Sol até chegar a Caxias. É um trecho longo, sem paradas nenhuma, não costumo parar, mas onde paramos para abastecer, protocolos sendo cumpridos e a economia precisando funcionar, Edinho, né? O vendedor de abacaxi da beira da estrada, ele também precisa sobreviver. O que ele vai fazer? Vai virar um mendigo? Não é? É isso tudo, não se trata de hipocrisia, não se trata de fazer a sociedade funcionar, meu caro irmão. Perfeito, agora 10h33, está aí os primeiros raciocínios, reflexões dentro do nosso Sabe Caxias by Bitcoin. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ao primeiro breve espaço de nossa programação. Já o Miguel Brambila vai nos trazer então esse vídeo para nós apresentar ao pessoal, no qual ele traz registros, né, dessa movimentação que ele realizou durante e constatações, né, que ele teve durante esse final de semana e que são experiências que nos servem de pontos e contrapontos em nossa programação. Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo. Você continue junto conosco aqui na programação, já voltamos. Após ouvirmos os estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral e estatísticos externos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INSPER e da USP, o Tribunal Superior Eleitoral está definindo a extensão do horário de eleições em 1 hora. Após ouvirmos os presidentes de tribunais regionais eleitorais e os respectivos diretores gerais, ficou decidido por unanimidade que este horário será de 7 horas da manhã às 17 horas. Não foi possível estender para mais tarde do que isso, porque em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo.
Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar. Limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Perfeito, estamos de volta, 10 horas e 36 minutos. Nós vamos passar a Miguel Brambila, que vai fazer uma breve descrição do material que ele confeccionou neste feriadão, nas observações das suas movimentações, dos seus testemunhais. Depois a gente vai trazer esse material conforme as suas ordens, Miguel. Você diz assim, coloque aí o vídeo, a gente vai reproduzindo o vídeo e você vai comentando para a gente o que você testemunhou. Fica à vontade. Pois não, Edinho, acho que já podemos colocar o trecho crítico da Rota do Sol, um deles, né, como sugestão. E fica aqui como usuário da Rota do Sol. A saída da 101, ali na ponte, né, que da Rota do Sol em direção aí à Estrada do Mar, bem no cruzamento da 101, onde vem o pessoal de Torres, o pessoal de outras, Florianópolis e outras áreas da região norte, né, do país, entram ali também, e pela Rota do Sol. Ali é muito lento aquilo ali, poderia-se muito bem, né, se pensar alguma outra alternativa. Uma das questões, nós vemos motoristas, por exemplo, que não dão passagem, não dão chance para os carros passarem, você faz um trecho muito lento, e vai ficar a sugestão, depois disso, nós podemos falar junto ao vídeo, Edinho, né, porque ele está silencioso, né, a possibilidade de pensar no futuro da Rota do Sol, um pedágio que fosse de R$1, com a quantidade de carros que passasse, R$1 para ir, R$1 para voltar. Não um pedágio de 10, 15 reais. Você acumularia muito dinheiro num fundo que não fosse roubado no futuro pelos políticos para a duplicação dessa estrada. Nós teríamos aí um desenvolvimento absurdo, né? E já se faria uma colaboração desde já R$1, todo mundo daria com prazer. Tem trechos da rodovia que são bem sinalizados, com olho de gato, com iluminação, e tem trechos que são esburacados, sem sinalização, escuro. A mesma rodovia, você está andando num trecho com qualidade, daqui a pouco muda completamente a qualidade. Então, vamos rodar o vídeo, o pessoal mais ou menos conhece ali, vai ver o trecho de engarrafamento que eu estou citando ali. Miguel, eu só não rodei o vídeo ainda, eu estava aguardando seu término de fala, que eu não sei, a vinheta tem áudio, né? Sim. Então, vamos esperar a vinheta, depois a gente faz então, os nossos adendos ali. Muito bem, Miguel. Estamos rodando vídeos. Esse trecho vocês estão aonde, Miguel? Esse trecho é bem em cima da 101, a ponte, né? Na intersecção ali. Na intersecção, exatamente. Que horário mais ou menos isso, Miguel? Eram 5h31, 17 horas e 31 minutos. Eu só consegui chegar em Caxias sem parada nenhuma às 8h30 da noite. Nossa. Então, e aqui a sua maioria, nesse trecho aqui, a maioria é da Serra ou de outras localidades, Miguel? Do estado? Hoje em dia não temos mais como saber, né, Edinho, porque a placa é nacionalizada, né? Sim. Mas você vê que aquele cidadão que está na frente ali, que ele já não tinha me permitido entrar, porque eu vim pela 101 em direção, porque eu fui ao Balneário Pinhal, desci a 101.
Então, quando chega ali na intersecção, eu entro na Rota do Sol, esse cidadão da frente já não tinha me permitido entrar. Você veja que lá na frente também tem a interseção da Rota do Sol, também ele não vai permitir a entrada do outro motorista lá. Normalmente, em momentos mais difíceis, a polícia rodoviária já estava por aí, acelerando os trechos, cuidando da movimentação, né? Você pode encontrar fila lá pela frente e mais um pouco para frente, aí não está gravado, mas as pessoas vão ver, são testemunhas de ultrapassagens perigosíssimas, né? Mas é um gargalo, né, Miguel? Nossa, olha o gargalo que se forma aqui e a lenga-lenga, né? A lentidão que se dá de veículos. E eu vi uma hora que a câmera estava mais para cá, para o lado esquerdo, a fila perde-se lá no... Olha lá, agora apareceu lá. Perde-se no horizonte, né, Miguel? É quilômetros aí de engarrafamento, né? Exatamente. Você veja que a direita é pessoal que vem da 101. Ah, correto. Agora eu entendi, Miguel. Agora ficou mais nítido para mim. Aqui é a intersecção da 101 para quem vem ali das outras imediações para acessar a Rota do Sol para subir em direção à Serra. E você está vindo daqui, né? Desse trecho aqui, aqui tem... E aqui começa um duelo de carros aqui, Miguel. Exatamente, né? Aí não tem nenhuma uma sinaleira, nada, né? Se fosse pista dupla, era outra realidade, né? É uma pista dupla, exatamente, ou uma forma de melhorar o fluxo de veículos, né? Não contando só com o bom senso das pessoas, né? Aqui a fila se reduz atrás um pouco, porque os carros ficam mais para trás, mas a fila é sempre intensa. Entendo. Você veja que esses dois carros brancos lá na frente, ó, o carro vermelho não permite que eles entrem. Eles vão entrar depois, porque eu permiti que eles entrassem, né? O cidadão da frente simplesmente não, é minha a posição e não vou permitir. Não deu posição. Ele avançou, olha lá. Tá vendo? E Miguel, não se deixou tivesse... o carro entrar lá na frente dele. Você veja que a falta de educação do motorista... Olha, tá vendo, Edinho? O carro estava quase na Rota do Sol, ele não deixou o carro entrar. Ó. Aí depois que o carro entrou, porque ele poderia muito bem, como vou fazer agora, permitir que as pessoas entrassem, pelo menos um ou dois na sua frente, você não vai perder, né, a velocidade... Sim. E mais um detalhe, Miguel, eu fico observando aqui que esta alça de acesso ela poderia ser extensiva aqui numa pista extra e poderia ir por diversos quilômetros para permitir a melhor acomodação dos veículos, né? Mas a alça chega ali, finaliza e termina, né? Ou você força como a pessoa fez ali, ou apela por bom senso, no caso, como foi ali naquele exato momento solicitado para você, né? A apelação à questão do bom senso, Miguel. Exatamente. Poderia haver um prolongamento da alça, melhor sinalização, a pintura da faixa muito mal sinalizada, a disputa. Isso outras rodovias também, viu, Edinho? Porque mais para trás, vindo do Pinhal, havia um trecho interrompido, eu tive que mudar para um lado que eu não costumava ir, que é a RS 786, que vai de Tramandaí até a Estrada do Mar ou até a 101. Também é o mesmo problema, né? O pessoal que esteve por aí vindo de Porto Alegre em direção a 101, um engarrafamento absurdo, não é? Isso também gerou um pouco de atraso para nós. Mas, enfim, qual é a relação que nós queremos dizer? O dinheiro público onde está? A Rota do Sol foi uma conquista também aqui da Serra Gaúcha, o Nelson Sbabble em memória, né? Nós teremos aí o aeroporto regional em breve, está sendo feita a licitação, onde ele vai sair. Então nós temos que pensar na frente, não somente para litoral, mas também para comércio, não é? O porto que se possa ter nessa região aqui embaixo, no litoral também, que possa desenvolver a economia, gerar emprego, não só para o vendedor de abacaxi, né? Já tem pousadas ali. Então, duplicar a Rota do Sol é urgente. O Brasil precisa de dinheiro para isso. Então, tudo bem. Um pedágio comunitário, como diria o Agenor Basso, que é um defensor aí dos pedágios comunitários da Agerex, não esses pedágios que cobram um montão de dinheiro e não retribuem nada. Mas R$1, R$1,50, R$2 que se pagasse, você veja a quantidade de carros, o quanto de bem-estar, porque isso é custo para a sociedade, viu? Você pagar R$2 de pedágio e ter um trânsito livre, você gasta muito menos gasolina, inclusive, do engarrafamento, desgaste do carro, desgaste de tempo. Todo mundo ia colaborar com prazer, Edinho. Mas deveria ser, Miguel Brambila, uma forma de pedágio em que os recursos arrecadados se revertessem para a via e não fosse para um caixa central para poder ser direcionado para outras localidades e deixasse a via só nos paliativos, né?
Ah, pinta ali, pintou, colocou a placa, roçou, tá tudo ok. Não, tá errado. Teria que ser um fundo de investimentos dedicado especificamente, totalmente, integralmente para a via de arrecadação, né? E não usar para isso outro sentido. Mas o pessoal muitas vezes vê pedágio, mas vê como objetivo de virar um fundo de arrecadação para ir para o cofre central, assim como o IPVA, né? Vai para o cofre central, de lá é elegido outras prioridades e o dinheiro se perde. E a rodovia fica só nos paliativos, né? Paliativo. Foi isso que muito aconteceu em muitos períodos no estado do Rio Grande do Sul, né? Estava sendo feito o recapeamento, mas a modernização, redimensionamento, crescimento da rodovia, ampliação, isso nunca se fez. Aí quando fizeram a luta para encerrar a política de pedágios, o Rio Grande do Sul viu o refém que ficou desses contratos. Teve que pagar aditivos, tem ainda processos ainda que estão correndo nas esferas judiciais, aguardando seus desfechos, e as rodovias estão esburacadas e mais uma vez vem o assunto do pedágio, porque o Rio Grande do Sul não tem condição de comprar nem sequer uma saca de café. Perfeito, você falou exatamente o que deve ser feito, inclusive numa cláusula contratual, que o dinheiro não pode ser pego pelo administrador, né, oportunista, que vai lá no fundo de pedágio das estradas e desvia para a saúde, ou vai no fundo da saúde e desvia para as estradas, focado para aquilo. Essa é a questão, para você acabar com a falência, né, não permitir que isso aconteça. Porque nós registramos também no caminho 2 acidentes graves, assim, de danos materiais, mas graves, destruindo carros, por ultrapassagens perigosas, por apressadinhos, né, que acham que podem, né, ultrapassar, porque não é questão de velocidade, a média depois disso foi 60, 70 por hora, não tem como você andar mais rápido. À noite, quando escurece, aparecem buracos inesperados. Na ida, por exemplo, havia tratores ali ao redor, e tinha engarrafamento para ir no sábado de manhã, então tratores, máquinas agrícolas ocupando um pedaço da pista, gerando ultrapassagens perigosas e engarrafamentos, e o próprio trator correndo risco, porque se ele erra ali no acostamento, ele rola a ladeira abaixo. Então a Rota do Sol já está defasada há muito tempo. Ninguém está pensando nisso, né? Qual é a sugestão? Uma delas é essa, agora a outra não tem, então vai tirar dinheiro da onde? As grandes nações têm pedágios, mas os pedágios são morais, como você disse, né, Edinho? Enfim, só que acontece, que nós vamos falar sobre isso depois do intervalo também, Edinho, o que aconteceu aí com o André do rap, né, o traficante que foi solto. Eles vão lá, mudam a lei por baixo dos panos, olha, o juiz... Eu fiz certo, o Marco Aurélio diz o seguinte, vamos falar disso depois do intervalo, irmão? Com certeza, vamos lá então a um breve intervalo, mas foi um canetaço, né? E o canetaço teve consequências. Nós vamos a um breve espaço, já retornamos. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar.
O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Muito bem, estamos de volta, 10 horas e 50 minutos. Para você que está acompanhando, estamos agora no trecho final de programação, mas nós vamos trazer uma pauta muito interessante, né? Inclusive, as pessoas estão retornando agora, estão dizendo o quê? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu, teve mudanças aí. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Miguel Brambila, nós estávamos, entrou num recesso ali a justiça, né? Já entrou nesse recesso. E mesmo nessa situação ainda acontecem esses desdobramentos. Eu vou te permitir passar você para dar uma atualizada à nossa equipe, né, o nosso telespectador, e depois nós trazer uma informação sobre esse ponto aí. Mas o certo é que situações adversas ocorrem, né? Sim, o André do Canto é um dos maiores traficantes do Brasil, né, a nível de Fernandinho Beiramar. Operava dentro da cadeia. Foi procurado pela polícia brasileira 6 anos. E numa brecha que passou pelo Congresso, passou pelo Judiciário, caiu no Supremo, Marco Aurélio Melo lava suas mãos, como bom Pilatos que é, dizendo que cumpriu a lei. O artigo 316, que não estava no Código da Anticrime, né? Porque é um Código Anticrime que libera traficante. Onde é que está isso, né? Sérgio Moro já disse que não tinha esse artigo. Esse artigo foi incluído pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, liberando, né, para a prisão domiciliar, porque ele foi condenado em segunda instância a 20 anos de prisão. É o mesmo caso que se o Lula fugisse, né? Já foi condenado o Lula, a prisão em segunda instância, volta aquela questão, o artigo 316, se o Lula fugisse, também era a mesma questão se o traficante fugiu. Felizmente o Lula não fugiu, está aí, né? Vai responder, né, pelos seus erros e acertos. O André do Canto se mandou, óbvio, né? E agora a polícia, novamente, com custos para o Brasil, com um certo desânimo, né? Isso acontece em todas as instâncias, né? A polícia prende e as brechas, né, acabam. Porque o que se pediu no artigo 316 é a revisão da prisão preventiva a cada 3 meses. E se não for feito isso, o preso tem condição de, por habeas corpus, estar solto, estar livre, né, e em prisão domiciliar, né, e assim por diante. Mas, porém, sem poder sair do país, né? A primeira coisa que o cara fez foi se mandar, o Marco Aurélio lavou as mãos com o povo para baixo, né? Ele disse, olha, eu cumpri a lei, mas provavelmente não leu o processo, porque se leva tudo ao pé da letra. E se sabia que isso ia acontecer no Brasil. Sabia-se que tinha muito bandido com risco de ser solto e se evadir no tráfico de drogas, de armas, uma violência terrível que acontece num baixo escalão até os grandes altos escalões. Então acontece no Brasil, né? Mais uma vergonha internacional. Tenho certeza que isso vai ser notícia mundial, porque o Brasil está também, além de exportar o arroz, que está caríssimo, né, para os brasileiros, exporta também bandido, né, traficante. Parece o Pecado Capital, a novela do Carlão lá. Miguel Brambila, e agora, aonde está o paradeiro desse elemento? Se eu soubesse, né, eu já tinha vendido ele, né, Edinho? Eu já estaria, né, no Scarface, né? A recompensa deve ser bem grande, né? Mas a polícia brasileira, ela precisa ter muita paciência realmente para aguentar essa falcatruagem desses políticos, né, malandros, porque isso tudo não foi, eles não esperavam que o tiro saísse pela culatra e o traficante fosse liberado rapidamente e se mandasse. Eles pagam advogados caríssimos, né? Eles esperavam proteger os corruptos.
Então, numa comissão lá da lei anticrime, bem claramente, um dos membros da mesa, passa isso aí, depois a gente revisa no Congresso. Tipo, Edinho, deixa pra lá, sabe? Aquele bem desse jeitinho. Passa isso aí, depois a gente revisa. Chega no Congresso, não, deixa, sabe? Joga fumaça no artigo e passou. Passou por um, passou por dois, passou por três, é igual o furinho na represa, entendeu, Edinho? A desonestidade, para proteger os deles, né? Não tinha um monte de cocaína no helicóptero que levava o Aécio Neves, lá o deputado está solto esse deputado, né? Não tinha aí no avião que levou o presidente da República lá para a Espanha, lá o piloto que está preso, inclusive na Espanha, um montão de cocaína. O aeroporto de Viracopos é o mecanismo, como fala aí a série da Netflix baseada na Lava Jato, e o Bolsonaro, que se elegeu para defender, né, a honestidade contra a corrupção, primeira coisa que fez, por ciúmes, foi demitir o Sérgio Moro, porque ele não estava ajudando a abafar os casos da família dele, das rachadinhas, do Queiroz, né? Então, infelizmente, né, quem votou esperando a limpeza do país no voto de protesto, né, tentou lavar sujeira com a sujeira do outro. E aí o Brasil é o que é. André do Canto não vai voltar, e se voltar será muita sorte da polícia, mas pela mesma lei que não vai mudar, ele vai poder ser solto de novo, né? Então outros também vão ser soltos, né? Isso vai levar 30 anos para acontecer. O Brasil, ele é um ioiô, né, judiciário, Edinho. Vai, sobe, desce e Marco Aurélio lava as mãos. Não é culpa minha, eu não sei. Uma pergunta, Miguel, como é que a gente pode avaliar a competência dos nossos deputados quanto a isso? Não falo em competência, eu falo em mau-caratismo mesmo. Competência eles têm. Competência eles têm muita, porque se fosse fácil se eleger deputado, basta ver que nós temos 500 candidatos a vereador aqui em Caxias, lá 11 candidatos a prefeito, ou seja, a competência para se eleger, para enganar a população, os que estão lá conseguiram passar por esse filtro, por esse funil. O próprio Lula dizia, né, o Paralamas do Sucesso, e isso o elegeu, os 500 picaretas, né? Basta tu ver um minutinho da propaganda eleitoral, você veja bem que é o mesmo discurso daqueles populistas aí em todas as câmaras, né? Ontem eu estava ouvindo na volta do litoral uma rádio que pega de Farroupilha, que pega ali no litoral, também a campanha política de lá. Não, nós não somos políticos, chega de velhos políticos. Não muda nada, o que mudou? O que vai mudar? Você vai ver esse discursinho aí também, aqui em Caxias, desses 500 aí que querem se eleger? O que estão mudando? O que mudaram na nossa sociedade? O que estão trazendo de bom? Né? Qual deles abriu mão do seu salário, uma parte, né, e divulgou em cestas básicas nesse momento de pandemia, de fome? Né? Qual deles disse, olha, está aqui, ó, eu sei que a caridade deve ser escondida, mas está aqui, eu ganho 10 mil por mês e eu vou dar R$1.000 por 6 meses, eu estaria dando R$6.000 de cestas básicas para a população que passa fome. Qual deles? Dos 23 que nós temos aqui. Né? Por isso que 500 querem estar lá. Bateu a crise, né? Quem sabe, né, o poder público nos ajuda. Então não se trata de competência, não, é má intenção mesmo dessa representação política que cai no judiciário, né, e que prende aí ladrão de galinha. Ladrão de galinha está preso. Né? Quem não tem advogado está preso. Né? Então, aqui no Brasil, né, traficante, bandido de alto escalão, ele está solto. E muitos estão por aí, né? Pode até estar nos ouvindo, né? Essa bandidagem aí, né? Tá cheio de zumbi aí, aqui, usando pedra nas ruas. Não, zumbis mesmo, precisando de ajuda da sociedade, viciados que eles viciam, né? Roubando leite para trocar por droga, né? Mas esse aí é vagabundo, é marginal, né? Mas isso não nos preocupa também. Eles acham que esses aí que tem que ser preso, né? O consumidor, o usuário, doente mental, que é os grandes traficantes, nem são usuários, são grandes marajás do tráfico, né? Muitos estão lá nesse Congresso que fez isso, para acabar também abrindo brecha para a sua corrupção, de lavagem de dinheiro, caixa 2, etc., e para soltar bandido. E muitas vezes são os próprios financiadores de campanhas e ajuda na coleta de votos para que esses próprios estejam lá. Agora, Miguel Brambila, que poderio financeiro, né, na mão da ilegalidade, né? Com todo esse poderio financeiro, como é que chegou tão longe? Como é que se permitiu chegar tão longe, né? Helicópteros, mansões, fortunas. Como é que se permite chegar tão longe no nosso país uma pessoa que age às margens da lei? Porque a cultura, Edinho, trouxe cidadãos fracos, né? Se diz que o brasileiro não luta
porque ele é malandro. Não é verdade. Né? Alguns irão querer desesperadamente ganhar alguma coisa agora nas eleições. O que é que eu ganho? Né? O que é que eu ganho em votar no tal vereador? O que é que eu ganho em votar em tal prefeito? Muitos ainda pensam assim por falta de cultura, porque é de cima para baixo que tem que trazer cultura para as pessoas, ensinar que a venda do voto é crime. E qualquer tipo de venda, por uma caneta, por um bottom, por uma cesta básica ou por uma promessa de emprego que não será cumprida, bem provavelmente. É crime. O Brasil chegou a isso justamente porque nós não temos, né? Tem 10 milhões de pessoas passando fome. Uma extrema-direita que votou numa pessoa que defende aí o AI-5, né? E ainda defende, depois de 150 mil mortes, né? Ainda defende o AI-5, que somente com metralhadoras ia acabar, né? Eles acham que matando o pobre, né, você vai salvar a sociedade. É isso que se pensa, né? A notícia agora de cientistas, né, sociais, depois de quase um ano de pandemia, que são os mais pobres que estão sofrendo. Ora, né, nós temos um Sherlock Holmes aqui para saber, os mais pobres sofrem sempre, todo dia. Em pandemia ou sem pandemia, quem sofre são os pobres, Edinho. Miguel Brambila, nosso horário se finda, mas nós com certeza tínhamos muitas coisas para poder mergulhar, para poder entender, mas você trouxe trouxe orientações e deixou, né, na sua fala pontos bem específicos, né? Dá para ver que a sociedade está assustada, está com medo e a criminalidade vem avançando, né? E dá para nós vermos que as próprias medidas do medo já estão se tornando também chavões dentro da própria condução de política, porque parece que não existe, né? Parece que político, em todas as suas esferas, não vê que há drogadição, parece que não há tráfico de drogas, porque não é nada. Vamos focar na saúde, vamos focar nisso, tá, mas e no combate às drogas? Parece que não existe, né? Parece que o mundo está perfeito para tudo isso. É o medo de falar, é o medo de tocar. Miguel Brambila, meu irmão, deixar o espaço para você fazer o fechamento de nossa programação no dia de hoje. Mais uma vez, que bom ficar contigo essa terça-feira. Pena que uma hora passa rápido e X vai. É verdade, Edinho. Rapidamente, aqui para não atrasar, né, o bloco do próximo programa, Martin Luther King teve o apoio dos negros americanos e entrou para a história mundial. Gandhi teve o apoio do povo hindu, entrou para a história mundial. Nelson Mandela teve apoio, né, do povo sul-africano, entrou para a história mundial. Se tu perguntar para qualquer criança com menos de 10 anos de idade quem foi Chico Mendes, que morreu pela Amazônia, foi assassinado, era um ecologista e a Amazônia está pegando fogo, ninguém sabe. Né? Pergunte aí para qualquer pessoa adulta, né? Chico Mendes era um louco. Né? Então o brasileiro não tem cultura, não respeita a própria história, Edinho, né? Mas, enfim, né? Dias melhores virão, o importante é perder o medo. 11h03, muito obrigado, nós voltamos amanhã, cuide-se, né? Precisar botar a cara para fora, bote com os cuidados, trabalho, o comércio precisa viver, nós precisamos sobreviver e precisamos de cultura para cuspir nessa estrutura corrupta, né? Rachada, que é o Brasil. Muito obrigado, voltamos amanhã, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.